Eu quero começar compartilhando com vocês algo sobre a Páscoa. Nós estamos na semana da Páscoa. Hoje é o domingo da ressurreição. Um dia muito especial para nós cristãos. Eu costumo dizer que a Páscoa ela é muito mais importante do que qualquer outra data, porque a Páscoa ela marca, ela registra a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa ela é um momento especial para nós, porque registra o sangue que foi derramado, o corpo que foi moído por amor de mim, por amor de você, por amor de todos nós. Mas, antes disso, a verdadeira Páscoa ela começou muito antes. Ela foi instituída muito antes pelo nosso Senhor e soberano Deus. A nossa Páscoa ela se inicia no final da escravidão do povo de Deus no Egito. 400 anos eles foram escravos no Egito. 400 anos eles tiveram que trabalhar forçadamente para poder construir aquele império egípcio. Durante 400 anos eles foram escravos, sofreram, apanharam, foram maltratados. Mas Deus levantou um homem, um profeta, um pastor chamado Moisés, que foi usado pelo Senhor para libertar o povo de Israel da mão dos egípcios e da escravidão. Em meio a esse processo de libertação, igreja, em meio a esse processo de livrar o povo de Deus das mãos do inimigo, Deus ordenou, dentre tantas coisas que aconteceram, Deus ordenou que fosse passado o sangue do cordeiro nos batentes das portas das casas dos judeus, dos hebreus, né? E esse sangue, ele seria o sinal, preste atenção, esse sangue seria o sinal de que naquela noite a morte não levaria os filhos, os primogênitos dos judeus. O povo de Deus não seria atingido pelo espírito de morte que passaria naquele lugar, naquela noite. E desde então a Páscoa ela foi instituída e passou a ser comemorada perpetuamente como a noite que Deus poupou o povo de Israel. Posso ouvir um amém? Deus poupou o povo de Israel, salvou as suas crianças e libertou o povo da escravidão. Aquela noite foi uma noite memorável. Ali foi instituída a Páscoa do Senhor. A Páscoa que significa no hebraico Pessah, que representa uma passagem da escravidão para a liberdade, passagem da morte para a vida. Ou seja, a Páscoa ela representa algo muito importante e poderoso para nós. Importante nós, como igreja, você que nos ouve pela primeira vez, você que nos assiste pela primeira vez, você que foi convidado nesta noite a participar, você que faz parte da Judá, comunidade cristã ou de qualquer outro ministério, é importante sabermos que a Páscoa sempre foi um ato de salvação para a minha e para a sua vida. Primeiro com Moisés, livrando o povo da escravidão do Egito. E depois com Jesus livrando o povo da escravidão do pecado. Então a Páscoa sempre representa salvação, liberdade. Jesus ele foi moído na sua carne, derramado o seu sangue, né? Jesus ele, neste momento que a sua carne foi moída e o seu sangue foi derramado, ele se tornou a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5 verso 7. Jesus é a nossa Páscoa. Hoje nós celebramos a verdadeira Páscoa. Então ali que se deu início. Muitos anos depois, Jesus veio a esta terra. E nós conhecemos muito bem a história de Jesus, que ele ressuscitou, o rei ressuscitou. E esse é o tema da nossa mensagem nesta noite. Eu quero começar dizendo que dias antes, Jesus ele montado em seu jumentinho, ele foi recebido em Jerusalém com toda a honra, com toda a glória, com muita festa, com ramos de palmeiras, estenderam tapetes vermelhos para Jesus passar. Jesus entrou na cidade para celebrar a Páscoa. E quando Jesus entrava na cidade de Jerusalém, o povo o adorava, dizendo e gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Ei, irmãos, bendito é o Rei, o nosso Senhor, o Rei de Israel, o Rei da nossa vida. Aquele povo, eles idolatravam, eles adoravam ao Senhor. Todavia, naqueles dias, Jerusalém estava empolvorosa, a cidade estava agitada, mas
somente Jesus. Jesus era o único que sabia o que estava acontecendo. Então Jesus reuniu seus discípulos, pediu para que eles preparassem um lugar para que eles pudessem celebrar a Santa Ceia, para que eles pudessem celebrar a Páscoa. E eles celebrando a Páscoa, Jesus trouxe várias orientações, falou sobre o Consolador, lavou os pés dos discípulos, deu direcionamentos, e logo em seguida, após a ceia, ele foi para o Getsemane orar, e lá orando ele suou gotas de sangue, e todos nós sabemos o que aconteceu. Em seguida, tudo isso, aquele mesmo povo que adorava Jesus quando ele entrou em Jerusalém, foi o mesmo povo que começou a acusar Jesus de insurreição, começou a acusar Jesus de blasfêmia. Então Jesus foi preso, foi agredido, foi cuspido, foi açoitado. Depois ele foi preterido por um ladrão chamado Barrabás, e então ele foi condenado e morto na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Todavia, a palavra que eu quero trazer para você nesta noite é o que aconteceu depois, porque o rei ressuscitou. Posso ouvir um amém? O rei ressuscitou. Apocalipse, que é o nosso texto base, capítulo 1, verso 17 e 18, diz assim, para mim e para a sua vida. Apocalipse 1, capítulo 1, 17 e 18, diz assim: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que palavra poderosa Deus tem para a sua vida nesta noite. Que palavra especial o Senhor tem para a sua vida nesta noite. A palavra de Deus diz: não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Eu estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho. Amados, o que nós precisamos saber é que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para nos mostrar que o verdadeiro amor, ele é vivido e não somente falado, porque falar do amor de Jesus é fácil, difícil é viver esse amor intenso de verdade. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele estava nos mostrando, nos provando o quanto ele nos amava, o quanto ele nos amou, o quanto ele nos ama. Ele morreu, mas ressuscitou, e porque ele vive, hoje é uma noite de ressurreição para mim e para você. Porque ele vive, porque o túmulo está vazio, hoje é uma noite de ressurreição para minha e para a sua vida. Sabe, amados, a ressurreição de Cristo é o mais importante acontecimento da história. A ressurreição de Jesus é o acontecimento mais vibrante, mais importante, mais extraordinário. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, da fé cristã. A ressurreição de Cristo é a maior mensagem de salvação que existe. Não existe mensagem de salvação maior do que a ressurreição do Senhor, que morreu, mas ressuscitou para nos dar vida. Apóstolo Paulo já dizia em Romanos 10, 9: porque se com tua boca confessares a Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Apóstolo Paulo dizia: confesse ao Senhor, creia que Ele ressuscitou e será salvos. Ou seja, para sermos salvos de toda acusação, de toda condenação, de toda mentira de Satanás, nós precisamos confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Quantos de vocês aí que estão me assistindo, que estão me ouvindo, conseguem declarar: Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Senhor, Tu és o meu Salvador, eu creio que Tu ressuscitaste e eu Te confesso como o Senhor da minha casa. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos crer que Ele ressuscitou, porque este é o fundamento, é a base da nossa fé. A ressurreição de Jesus é gloriosa, é a gloriosa vitória do Senhor sobre o inimigo, sobre a morte. E acreditar na ressurreição é acreditar em Deus, porque apenas aquele que criou a vida tem o poder de ressuscitar aquele que está morto. Somente o nosso Senhor, Deus poderoso, aquele que nós cantamos aqui, o grande eu sou, pode ressuscitar aquilo que está morto. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 55, o apóstolo Paulo declara: morte, onde está a sua vitória?
Ó morte, onde está o seu aguilhão? Onde está o seu poder? Ou seja, a morte não tem poder sobre a vida. A morte não tem poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a Páscoa representa o dia que a morte perdeu. A morte foi derrotada na cruz do Calvário. Jesus venceu a morte por mim e por você. Aleluia. A ressurreição significa vida eterna. Ei, meu irmão, a morte, ela sempre foi uma interrogação para todos nós. A morte sempre foi uma interrogação. As pessoas sempre quiseram saber o que acontece depois da morte. Como será que as pessoas ficam depois que morreram? Para onde elas vão? O que elas têm? Como elas passam o tempo? Irmãos, para muitos a morte é uma interrogação, mas para nós cristãos a morte é algo poderoso da parte de Deus, porque ela não é o fim. Para muitos a morte é o fim, para nós a morte não é fim. Para nós a morte é o início de uma vida eterna com Jesus Cristo. Para nós a morte é o início de uma nova vida com o Senhor. A ressurreição de Cristo, ela é a certeza de que existe uma esperança. A ressurreição do Senhor é a certeza de que existe uma esperança, porque o próprio Jesus diz em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê nesta palavra? O próprio Jesus nos dá esperança da sua ressurreição, dizendo: ei, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esta é uma palavra poderosa para você. A ressurreição representa a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, no meio do nosso trabalho. A ressurreição representa a presença, e uma das maiores bênçãos da ressurreição consiste em podermos desfrutar da presença de Deus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Se Jesus não tivesse pago um preço pela nossa vida, o que seria de nós? Então a presença de Deus é uma bênção. Ela consiste em podermos desfrutar de algo poderoso. A presença de Deus na nossa vida é que faz tudo ter sentido, meu irmão. A ressurreição, ela significa que nós temos um Deus vivo e presente. Preste atenção, essa ressurreição que eu estou falando, do rei que ressuscitou, que eu estou falando, ela nos consola, ela nos traz alívio, ela nos traz consolo no dia da angústia, sabe? Ela representa um Deus vivo que nós podemos correr quando nós estamos necessitados. Ela representa um Deus vivo que nós podemos nos relacionar quando nós nos sentimos sozinhos. Ela representa um Deus vivo que nos protege, que nos guia, porque a presença de Deus é real. A presença de Deus é real neste lugar, nesta igreja, nesta noite. E esta presença também está aí na sua casa, meu irmão. Se você pode, comece a glorificar o nome do Senhor. Fale em línguas, exalte ao Senhor, pule, cante, chore, mas faça alguma coisa que atraia a presença de Deus para o teu coração. A ressurreição tornou a presença de Deus real em nossas vidas. Contudo, que a ressurreição representa, eu quero rapidamente, para finalizar essa palavra, trazer 3 pontos fundamentais desta noite de poder. Existem 3 pontos fundamentais que Jesus quer ressuscitar na sua vida, na minha vida, na vida do Clodoaldo, na vida dos irmãos que estão aqui, na vida daqueles que estão assistindo e ouvindo nesta noite. 3 pontos fundamentais que eu quero discorrer rapidamente. 1 Coríntios 13:13 nos fala sobre fé, esperança e amor. E Jesus quer ressuscitar algo que é poderoso na nossa vida nessa noite. Deus vai ressuscitar a nossa fé. O primeiro ponto é: Deus vai ressuscitar a nossa fé. Hoje Deus quer ressuscitar a fé que se perdeu, que se esfriou, que se apagou na sua vida. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, ter fé é acreditar no Deus vivo e poderoso sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque é a fé que nos faz levantar todas as manhãs e ter a certeza de que dias melhores virão, mesmo a um turbilhão de problemas, mesmo a uma pandemia, mesmo as doenças, mesmo em meio às dificuldades. É a fé que nos faz levantar e acreditar que o Deus poderoso está sobre a nossa vida. A fé é por ela que nós acreditamos na eternidade com Jesus.
É por ela que nós acreditamos que viveremos uma vida eterna ao lado daquele que ressuscitou, daquele que é eterno. Ter fé, amados, é viver na dependência de Deus. Ter fé é viver através do relacionamento com o Senhor de uma forma intensa e positiva e poderosa. Relacionamento verdadeiro. A fé é que nos possibilita viver as promessas de Deus. Ei, quantos não querem, não desejam viver as promessas do Senhor? Quantos já não perderam a esperança, perderam a fé, perderam a coragem de viver as promessas? Mas a fé, ela nos traz e nos possibilita viver a promessa de Deus. É a fé que nos permite dominar a carne, é a fé que nos permite vencer o pecado, é a fé que nos permite viver e andar pelo Espírito Santo de Deus. Ei, nós precisamos de fé na nossa vida. Quantos neste lugar precisam de fé? Deus quer ressuscitar a fé no seu coração. A fé nos dá acesso à graça, a fé nos dá acesso aos benefícios de Deus. A fé nos dá acesso à salvação, é a fé que nos dá acesso à cura, é a fé que nos dá acesso à libertação, é a fé que nos dá acesso à prosperidade. Ou seja, todas as bênçãos do Senhor são acessadas através da fé. E hoje Deus vai ressuscitar a sua fé em nome do Senhor Jesus. Recebe essa unção de fé aí dentro do seu quarto, dentro da sua sala, na sua cozinha, no seu carro, onde você estiver agora. Receba a ressurreição da fé na sua vida em nome de Jesus. Segundo ponto, Deus vai ressuscitar a sua esperança nessa noite. Quantos creem que é noite de ressurreição? Diga: eu creio. Declare aí, diga aí, escreva aí: eu creio, é noite de ressurreição. Deus vai ressurgir hoje em você, a sua esperança vai fazer renascer, vai ressuscitar a esperança. Hebreus capítulo 10, verso 23 diz assim: guardemos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ei, meu irmão, quantas vezes você perdeu a esperança, você já não acredita mais, você já não crê mais, você já não luta mais, você já não se esforça mais, porque perdeu a esperança. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 19, nos diz que ele nos afirma que se vivermos uma vida sem esperança, somos o mais infeliz de todos os homens. Por isso Deus quer ressuscitar a esperança no seu coração. Veja bem, nós podemos ficar 40 dias sem comer, é possível. Nós podemos ficar 3 dias sem beber nada, também é possível. Nós podemos até ficar 1 ou 2 noites sem dormir. Nós podemos viver até 8 minutos sem respirar. Mas jamais, preste atenção, jamais poderemos viver 1 segundo sequer sem a esperança. Você crê nessa palavra? Hoje Deus vai ressuscitar a nossa esperança. Hoje o Senhor vai ressuscitar a sua esperança. Hoje tem batismo de esperança na sua vida. Hoje tem batismo de esperança no seu casamento. Hoje tem batismo de esperança no seu trabalho. Hoje tem batismo de esperança na sua família, para o teu filho. Hoje tem batismo de esperança para tua mãe, para o teu cunhado. Hoje tem batismo de esperança porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então se ele prometeu cura, você será curado. Se ele te prometeu a prosperidade, você será abençoado. Se ele te prometeu um novo emprego, ele vai abrir essa porta, porque a esperança do Senhor é o que você precisa nesta noite. Terceiro e último ponto, Deus vai ressuscitar o nosso amor nesta noite. Se você precisa que Deus ressuscite o seu amor, declare, escreva aí. Tem um ato profético, um ato de fé. Diga: eu preciso ressuscitar o amor de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? Porque 1 João capítulo 4 verso 8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Preste atenção, meu irmão, nesta noite. O amor, olha que lindo isso. O amor, ele é muito mais do que um sentimento. Eu sabia, filho, que o amor é muito mais do que um sentimento. O amor é muito mais do que um sentimento, porque o amor, ele é uma pessoa. E essa pessoa deu a sua própria vida em favor de muitos, em favor daqueles que querem se arrepender. O amor é uma pessoa que morreu para nos dar vida. E esse amor, ele é um estilo de vida que exige renúncia, que exige entrega, que exige comprometimento. Esse amor é algo muito forte, porque, preste atenção, o amor
Ele nos ama. Se o amor é uma pessoa, esse amor nos ama, esse amor se chama Jesus, e Ele ama a sua vida, Ele ama a sua casa, Ele ama a sua família, Ele te ama, e Ele quer provar esse amor para você. O amor, ele é um mandamento de Jesus. Mateus 22, 36 ao 39 diz: amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ei, o amor é um mandamento do Senhor, porque aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Ele nos ama. E se existe uma coisa que faz a diferença na vida de uma pessoa, essa situação é o amor de Jesus Cristo. Somente Ele faz a diferença. De repente você odiava todo mundo, você não acreditava em ninguém, não acreditava em nada nem em Deus, mas você é batizado, é restituído, é ressuscitado através do amor do Senhor, e você começa a amar as pessoas, e você começa a amar a palavra de Deus, e você começa a amar a vida, e você começa a acreditar que Deus é poderoso para ressuscitar tudo aquilo que é necessário. Ei, se existe algo que faz a diferença, este algo é o amor de Jesus, porque esse amor é o que dá sentido à nossa vida. Esse amor é o que dá sentido a tudo que nós realizamos. Nós só estamos aqui nesta noite, ei, enfrentando os desafios, correndo riscos, porque nós acreditamos no amor de Jesus Cristo, que vai penetrar no mais profundo do teu coração nesta noite. Por isso estamos aqui. Hoje é a noite de ressurreição, e Deus quer ressuscitar o amor dele na sua vida. Meu irmão, sem um amor verdadeiro, tudo cai no vazio, tudo fica sem sentido e sem propósito. Então, nesta noite de ressurreição, deixe o Senhor ressuscitar em você a fé, a esperança e o amor. O apóstolo Paulo fala que a fé e a esperança são importantes, mas o amor é muito maior. Então deixa Deus ressuscitar. Comece pela fé, passe pela esperança, mas deixa Deus trocar o teu coração nesta noite, te dar um coração de carne, um coração que ama, um coração que acredita. Sabe por quê? Porque o Senhor, Deus nos provou o seu amor. Quando nós mais necessitamos, Ele prova o seu amor. Por mais que nós não mereçamos esse amor, o Senhor sempre prova esse amor. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esta é a maior prova de amor de todas. Ou seja, é desse amor, meu irmão, que eu estou falando. É desse amor que eu quero que você sinta. É desse amor vivido e não só falado. É desse amor que transforma almas. É desse amor que muda corações. É esse amor que Deus quer ressurgir hoje na sua vida. Nós ouvimos essa palavra que o rei recitou, a importância da ressurreição, o que ela representa na nossa vida e o que ela nos traz, e o que Deus quer ressuscitar. Hoje Deus quer ressuscitar a fé, a esperança e o amor. Para a gente concluir esta palavra, a morte, preste atenção nisso, guarde isso no teu coração. A morte de Jesus nos trouxe vida. Posso ouvir um amém? Quantos creem nessa palavra? A morte de Jesus nos trouxe vida, porém a ressurreição de Jesus nos trouxe salvação. A morte trouxe vida e a ressurreição trouxe salvação. Está uma ligada à outra. Nós precisamos acreditar que Jesus ressuscitou, que Ele morreu sim, mas ressuscitou porque a sua morte, Ele morreu para nos dar vida e ressuscitou para nos dar a salvação eterna, sabe? E a morte que tenta enterrar a sua fé, a morte que tenta enterrar a sua esperança, a morte que tenta enterrar o amor de Deus na sua vida, a partir de hoje está derrotada, aniquilada, frustrada, parte retirada, porque o amor do Senhor é sobre a tua vida. Hoje é noite de ressurreição, e o amor de Jesus, Ele sempre será mais forte do que a morte. Aleluia! Quantos creem nesta palavra? A Páscoa para nós, amados, é a certeza da nossa vitória. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com Josué quando pisou em Gilgal, e será assim com a nossa vida em todo o tempo. A Páscoa é um memorial de um Deus vivo e poderoso sobre a nossa vida. E é maravilhoso saber que Jesus, preste atenção no que eu estou te falando agora, é maravilhoso saber que Jesus vive, é maravilhoso saber que Jesus venceu a morte de uma vez por todas.
Nós não precisamos buscá-lo entre os mortos. Ei, nós não precisamos buscá-lo entre os mortos, porque Ele vive. Ele não está no túmulo, porque Ele vive. Ele é o nosso memorial vivo. Ele é o nosso memorial de vida. A Páscoa é a festa da fé, da esperança e do amor. Ei, quando você vai a Israel, eu nunca fui, mas eu vejo os irmãos postando. Quando você vai a Israel, chega lá no túmulo que representa lá o lugar onde Jesus foi enterrado, está escrito: Ele não está aqui. Ei, você não precisa buscar Jesus entre os mortos, você não precisa buscar Jesus nos túmulos, porque Ele está vivo, e porque Ele vive, nós podemos glorificar o nome dEle, nós podemos nos alegrar nele. Preste atenção, Jesus Cristo morreu como um cordeiro na cruz do Calvário para nos resgatar, mas ressuscitou como um leão para nos dar vitória e profetizar a nossa entrada no céu. Quantos creem nesta palavra? Hoje é noite de ressurreição. O Rei ressuscitou. A morte foi tragada pela vida. A morte não tem poder sobre a sua casa. Ele vive e sempre viverá. Ele é o Deus da nossa salvação, o Deus poderoso, justo e fiel. Nós vamos adorar o Senhor. Logo em seguida eu quero orar pela sua vida, e depois nós faremos a nossa celebração, esse memorial de ceia.